Bom dia, Espírito Santo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que nos concedeu mais um dia, mais uma oportunidade. Muito bom dia, povo abençoado por Deus. Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja conosco neste dia que o Senhor preparou para nós. Entramos na presença do Senhor em agradecimento por mais uma noite de sono, por este novo amanhecer. Agradecemos a Ele pelo dom da vida, o ar que nós respiramos. Gratidão, Pai, por tudo. Aleluia. Glória a Deus, que hoje nós venhamos consagrar as nossas vidas, o nosso dia, nosso trabalho, nossa família. Nós venhamos consagrar ao Senhor. Consagre ao Senhor tudo que você for fazer, tudo será bem sucedido. Amém? Glória a Deus. E a palavra do Senhor hoje, para nossa meditação, nosso relevo espiritual, a palavra de Deus que é viva, que é eficaz, ela se encontra hoje no livro de Romanos, capítulo 3, e os versículos do 21 ao 26, que vai falar acerca da justificação, a justiça imputada. Mas agora se manifestou com a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da lei justa, da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Louvado seja Deus. Então, a palavra já começa nos falando que agora foi manifestado a lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Então, todos nós pecamos. Nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, veio em carne. Enviou o Filho em carne para morrer por nós, por todos. Embora nem todos querem aceitar Ele, querem acreditar nisto, mas Ele veio para todos. Como lá aqui em Provérbios 22, versículo 2 fala: o rico e o pobre se encontra a todos o Senhor os fez. Então, não importa que seja rico, pobre, não importa a cor da pele, a etnia, não importa. Ele veio para todos. O homem sim faz acepção, mas Deus ele não faz acepção. E esta palavra ela nos explica, sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo, relevando que a justiça de Deus antes oculta, estava oculta, mas agora se manifesta independentemente da lei através do sacrifício de Cristo na cruz, que perdoa os pecados, Ele perdoa os pecados, transformando possível, tornando possível a salvação para todos que creem, judeus e justos, sem distinção, pela graça de Deus, não por obras da lei, provando que Deus é justo
ao perdoar o passado e justificar o presente pela fé. Louvado seja Deus. Então, não é pelas nossas obras, né? Não é por eu estar aqui todos os dias trazendo a palavra que eu vou ser salva. Não é isso. É um dom imerecido. A salvação é pela graça. Jesus já comprou essa graça, né? Nós, mesmo sem a gente merecer, mas essa graça nos foi dada. É um dom imerecido. Nós não merecemos, porque quando Jesus morreu, nós já era pecador. Ele morreu até pelos aqueles que vai nascer. Então, tá aqui no mundo, Jesus morreu por esse também. Ainda não chegou à terra, mas Jesus já morreu por ele. Mesmo que seja pecador, ele morreu. Agora, nós temos que fazer por onde, né? Também ser merecedor dessa graça. Não é assim. A graça foi de graça para Jesus. Ele fez, né? Nós temos que entender, ter esse entendimento. Não é porque Jesus morreu e foi de graça, foi um dom imerecido, que nós temos que ficar fazendo tantas coisas erradas e achar que somos, né, que vamos alcançar essa graça. Não é bem assim. Temos que também fazer aquilo, né, as ordenanças. Tem sim. O nosso preço é obedecer. As normas de Deus para nós é a obediência, né? Que a obediência gera as bênçãos. Ontem eu estava conversando com uma pessoa acerca da obediência, né? Que a pessoa até sabe que Deus tem um chamado, que Deus tem um propósito para cumprir com essa pessoa, e a pessoa não quer abrir mão das coisas terrenas. E aí morre. Como é que essa pessoa alcançou a graça? Se ela está fazendo a vontade da carne. Não, né? Por isso que a gente tem que ter a sabedoria de Deus, a sabedoria divina, não do homem. Porque a sabedoria do homem serve para nós aqui na terra. Toda a sabedoria, inteligência do homem serve, né, para o próprio homem. Mas a sabedoria que vem de Deus é um entendimento que Ele nos dá de entender as coisas espirituais. Por isso que a palavra do Senhor diz que a palavra dele é loucura para aqueles que perecem. Por quê? A pessoa que não entende não tem discernimento da palavra, ele vai questionar sim, vai fazer contestamento. Porque há uma diferença. Jesus nos deu de graça, ele morreu, ele não cobrou nada. Nem cobra para ser salvo. Não é por dinheiro. E a gente sabe que tem muitos aí cobrando para poder fazer uma oração, para poder, né, fazer a obra, está cobrando. Mas Jesus não cobrou nada, foi de graça. Agora ele requer obediência da nossa parte. Porque como que eu vou estar lá no mundo do álcool, do fumo, da prostituição, né, nas orgias da mentira, do engano, e eu morro e agora eu sou digna dessa graça? Deus não é bagunçado. Ele é santo. Ele já diz: sede santos como eu sou santo. Porque nós somos justificados pela nossa fé. Quando nós temos fé, nós também vamos pedir perdão pelos nossos pecados e procurar, né, nos afastar da aparência do mal. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, a palavra deixa bem claro, né? Nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Foi por o derramamento de sangue, e o sangue de um que não tem pecado, não tinha e nem tem pecado, né? Foi pelo derramamento de sangue de Jesus,
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não foi pelo derramamento de sangue de bode, de carneiro, de galinha, não. Porque ainda hoje tem pessoas fazendo esse sacrifício para alcançar as coisas terrenas. Até alcança, mas a salvação não. Ontem eu vi um vídeo a qual o homem conhece a Bíblia de ponta a ponta. Ele fala todos os versículos, tudo certinho. Contou a história de Jó certinha. Mas o cara tá lá no crack, ele assume, né? Faz um símbolo de assumindo que ele é craque e já fez parte de várias religiões, de várias seitas. Mas se ele morrer daquele estado, ele está destituído da glória de Deus. Ainda há pessoas que pensam que vai ser salvo só porque conhece. Mas conhecimento não traz salvação. O conhecimento do homem não traz salvação. Então, para a gente, né, estar encaixado nessa graça, nós também temos que fazer por onde? Não fazer a nossa parte. Não é estar de qualquer jeito e dizer que morreu e foi para a glória. Então, se fosse assim, Deus dizia, fique aí de qualquer jeito, porque a salvação já está garantida. Não é bem assim. Temos que ter entendimento, sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, para nós entendermos e saber viver, né, de acordo com a vontade de Deus. Não também dizendo que nós não vamos pecar, não. Mas Jesus diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecais, tem um advogado. Espírito Santo é o nosso intercessor, ele clama por nós com gemidos inexprimíveis. E o Senhor Jesus, que está à destra do Todo-Poderoso, o nosso Pai, ele está como advogado. Né? Os três se tornam em um, Pai, Filho e Espírito Santo. Que, através do nosso arrependimento, através da nossa busca, através da nossa entrega, ele nos aceita, né? A gente fala, eu aceitei Jesus, mas na verdade é ele quem nos aceita. Porque a gente reconheceu que nós precisamos dele. Amém? Louvado seja Deus. A história de hoje, ela tem por título Iguais perante Deus. Então, todos nós somos iguais perante ao Senhor. Né? O rico e o pobre têm isto em comum. O Senhor criou os dois. Então, ele não fez acepção e nem faz. Durante as férias de minha esposa, eu passeamos de bicicleta. Uma rotina nos levou a um bairro de casas milionárias. Vimos os moradores passeando com cachorros, ciclistas e trabalhadores, construindo novas casas ou cuidando dos jardins. Era uma mistura de todas as esferas sociais, e isso me lembrou de uma realidade valiosa. Não há verdadeira distinção entre nós, rico ou pobre, abastados ou trabalhadores, conhecidos ou desconhecidos. Todos nós, naquela rua e manhã, éramos iguais. O rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor criou os dois. Independentemente das diferenças, todos fomos feitos à imagem de Deus. Mas há algo mais. Ser igual diante de Deus também significa que não importa a nossa situação econômica, social ou étnica. Todos nós nascemos sob a condição do pecado, pois todos pecaram e não alcançam o perdão da glória de Deus. Somos todos desobedientes e igualmente culpados perante Ele e precisamos de Jesus. Aleluia! Frequentemente dividimos as pessoas em grupos por vários motivos, mas, na verdade, todos nós fazemos parte da raça humana.
E embora estejamos todos na mesma situação, pecadores que precisam de um Salvador, podemos ser justificados gratuitamente, declarados justos, reconciliados com Deus por sua graça. Então, aqui na terra somos separados, os grupos, uns é de classe média, outros de classe baixa, outros de classe alta, tem esses grupos, Os grupos são divididos aqui, por pessoas, mas perante Deus, todos somos humanos e nós somos todos pecadores que precisamos de Jesus. É essa a diferença. O rico precisa, o pobre precisa, o de classe média também precisa. Amém? Louvado seja Deus. Ao reconhecer que somos iguais perante Deus, como isso o ajuda a amar mais os outros? Quando nós reconhecemos, que somos iguais perante Deus, então isso já nos ajuda a reconhecer que somos todos iguais, Quando nós lemos a palavra e entendemos, nós vamos entender que somos todos iguais, Que Deus ele não vai lá ter um lugarzinho do rico e o do pobre, não. Na Bíblia não está escrito isso. Só tem aqui na terra, Os pobres sempre é pelos fundos, os pobres sempre é o restolho, Mas com Deus é diferente. Deus dá o melhor para todos. Amém? Como Jesus o preenche? O vazio do homem é do tamanho de Deus. E esse vazio só é preenchido, como Jesus pode preencher, quando nós temos esse reconhecimento de que nós precisamos dele. Oremos. Pai, somos gratos por enviar Jesus à terra para viver em perfeição e pelo sacrifício dele por nós. Muito obrigado, Pai, pelo sacrifício do teu Filho Jesus por nós. Amém. Graças a Deus. Que Deus nos dê um dia de bênção, uma semana de vitória, que Ele nos conceda a paz. E que nós venhamos, Pai, reconhecer que somos todos iguais perante a Ti. Amém, amém, graças a Deus.